Glória a Deus. Minhas irmãs, hoje nós vamos estar lendo Números, capítulo 13, 14 e 15. Vamos começar? Capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Naam, que eu hei de dar... Perdão, irmãos, vou voltar, porque como eu tô sem óculos, eu vou ter que prestar muita atenção no que eu tô lendo aqui. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, segundo cada um, príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, deixa eu ver isso aqui, pastora, me ajuda aí, é Gilguel, não é mesmo, né? Gilguel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Jovzi, acredito que seja isso mesmo, porque tá mudo o F, né? Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num. Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede a terra e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se é pouco, se é muito, ou se a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se é em arraiais ou fortalezas. Também como a terra, se é fértil ou estéril, e se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E assim subiram os espias à terra, desde o deserto de Zin até Reoabe, a estrada de Amate. E subiram ao lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak, e Hebron, e foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Ecol, e dali cortaram um ramo de vide, um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figos. E chamaram aquele lugar o vale de Ecol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram-lhes: fomos à terra que nos enviastes,
e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. Porém, os homens com que eles subiram disseram: não poderemos subir contra eles, contra esse povo. Não poderemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram da terra que tinham espiado, dizendo os filhos de Israel: a terra pela qual passamos e espiamos é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E vimos também ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos vossos olhos como gafanhotos, assim também eram os seus olhos. Capítulo 14. Toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles e o amparo, e o Senhor é convosco, e não os temais. Então disse toda a congregação: o que apedrejasse, é isso mesmo, né, pastora? Se eu não estiver acertando aí, que eu olho, de vez em quando some. Os que apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocarás este povo? Até quando não crerão em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, por persistência os ferirei e os rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouviram, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão os moradores dessa terra, os quais ouviram que tu és o Senhor, e estás no meio desse povo:
que face a face o Senhor lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares a este povo, como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoastes a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, mas verão a terra que não verão a terra que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou a seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança. Só tirar a minha anotação aqui, irmã. Obrigada pelo carinho. Gente, não tá dando para eu ler porque eu tô muito concentrada aqui. Depois eu vou ler, tá? Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tomai-vos amanhã e caminhai-vos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando suportarei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz-lhe: vivo eu, o Senhor, e como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que foram contados segundo toda a vossa conta, e 20 anos para cima os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, que dizeis, por presa serão, e porei nela eles, e conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós e aos vossos cadáveres, cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto, segundo o número dos seus dias, em que espiastes essa terra 40 dias, cada dia representando um ano,
levareis sobre as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Meu Deus, é muito forte. Eu, o Senhor, farei assim, e farei toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e voltando fizeram murmurar toda a congregação contra eles, infamo a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram a espiar a terra, e ficarão com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se entristeceu muito, e levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado. Porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse que, por transgredirmos o mandamento do Senhor, por isso não prosperará. Não subais, pois, o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali adiante à vossa face, e caireis a espada. Pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temeriamente teriam subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormá. Capítulo 15. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizestes a oferta queimada, holocaustos ou sacrifícios para cumprir o voto, ou em oferta voluntária ou vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará de uma décima de flor de farinha, misturada com quarta parte de um hin de azeite. E de vinho para libação prepararás a quarta parte de um hin para o holocausto ou para o sacrifício, para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturado com a terça parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor, em cheiro suave. E quando preparares o novilho para o holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma ovelha de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará cada boi ou cada carneiro ou cada um dos cordeiros ou cabritos, segundo o número que oferecerdes. Assim o fareis com cada um segundo o número deles.
todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco um estrangeiro ou estiver no meio de vós, nas vossas gerações, ele e apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrinar, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós também, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrardes na terra que eu vos hei de introduzir, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa ofereceis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira. Assim a oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada das vossas gerações. E quando vierdes a errar e não cumprirdes todo este mandamento que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e dali diante as vossas gerações. Será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação conforme o estatuto, e um bode para a expiação do pecado, e o sacerdote fará a propiciação para toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado. Porquanto foi por ignorância, porque trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação por pecado perante ao Senhor por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, mas ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância, para a expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela alma que pecou. E quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será. Para aquele que pecar por ignorância. Mas para a alma que fizer alguma coisa, à mão levantada, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Então, pois, os filhos de Israel no deserto acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram preso, porquanto ainda não estava declarado o que o Senhor se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou fora do arraial e o apedrejou, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhe:
que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas suas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas serão para que vendo-as vós, lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, não segundo o vosso coração, nem segundo os vossos olhos, pelo quais andais fornicando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e vos cumprais. Santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Glória a Jesus. Minhas irmãs, meus irmãos que estão nos acompanhando, né? Que palavra. Eu fiz algumas anotações, eu gostaria, nós temos um tempinho ainda, de estar compartilhando com vocês esses 3 capítulos, né? Um apanhadozinho que o Senhor colocou no meu coração desses 3 capítulos, principalmente nesse começo do capítulo 13 e do capítulo 12, quando Moisés ele envia, né, os seus espias ali a espiar a terra, uma ordem dada por Deus, ele envia aqueles homens ali, e é impossível a gente não falar da visão diversa desses homens, né? Eu acho interessante porque eu até coloquei aqui, a promessa era para todos que estavam sendo enviados. A promessa era para todos que estavam indo até aquele lugar, né? A promessa, quando Deus fez essa promessa, ele não disse, olha, você vai escolher só Josué e Caleb, e Deus sabia, né? Porque Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece as nossas reações, Deus sabia, né, que eles tinham um coração quebrantado diante do Senhor, mas Deus lança então aquela promessa, vocês vão chegar na terra prometida, porém, a visão deles era diferente de 2 homens que entendiam a visão de Deus, a visão do céu. E muitas das vezes nós somos colocados diante de situações iguais a essa, né? A promessa é para todo mundo, sabe? A promessa é para todos. Deus, quando ele faz uma promessa, principalmente nós que estamos dentro da igreja, nós que somos cristãos, salvos, redimidos, cheios do Espírito Santo, nós temos uma promessa, Jesus vai voltar para nos buscar. E essa promessa ela é lançada para mim, ela é lançada para você, ela é lançada para todos nós. Só que nós estamos no tempo da conquista, né? E eu acho muito interessante, a pastora Glaucia recentemente, ela lançou uma palavra, eu achei muito interessante, quando a gente fala de conquista, né? Conquistar, você precisa lutar. E aqueles homens só viram a parte do conquistar, né? Quando a gente vai observar o texto, tinham aqueles ali que entenderam que, olha, a terra é boa. Quando nós chegamos ali, o cacho não dava um só, não carregava. 2 homens tinham que carregar o cacho de uva que tinha ali. Que tem, né? Na verdade, eles pegaram ali, eu tô falando lá dentro do contexto, então tem que falar tem. E eu acho tão interessante que olha a visão deles. Eles em momento nenhum eles colocaram uma dificuldade, porque eles entendiam. Se o Senhor for comigo, essa luta já tá ganha. Eu vou lutar, mas eu creio que o Senhor vai estar comigo. E muitas das vezes nós agimos dessa forma. A gente olha o tamanho do problema, a gente olha o tamanho da adversidade, a gente olha o tamanho da enfermidade, a gente olha o tamanho da luta, mas a gente não consegue ver o tamanho do Deus que disse vai, sabe? E eu queria muito compartilhar isso com você, porque quando o Senhor fala pra gente vai e faz, Ele está dizendo, eu não vou te deixar. Eu não estou te pedindo vai sozinho, eu estou dizendo eu vou com você. E a gente às vezes somos muito limitados no sentido de olhar aquilo que vai nos assustando, seja a enfermidade, é que eu estou colocando no nosso dia a dia, mas esses homens representam a maioria dos nossos medos. Mas tudo que o Senhor quer que nós acreditemos na promessa de Deus para nós. Porque quando eu olho para a promessa, quando eu olho para o poder de Deus, quando eu olho o tamanho do meu Deus que está me dizendo vai, meus irmãos, eu esqueço que o gigante está ali, eu esqueço que ali tem inimigos que podem me derrotar, porque eu lembro que maior é o Senhor que está comigo. E aí eu começo então a ver a expectativa diante daquilo que o Senhor me prometeu. Olha o tamanho dos cachos de uva, a terra mana leite e mel. Então quando a gente olha para a promessa, a gente esquece disso. Eu esqueço da dor, eu esqueço das minhas adversidades.
E é muito importante, eu queria colocar isso na cabeça de alguém que está ouvindo hoje essa live. Olhe para o que o Senhor te prometeu. Não olhe o tamanho do gigante, não olhe o tamanho da luta, mas olhe para aquilo que o Senhor te prometeu. Porque se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Deus não falha. Porque a nossa postura, meus irmãos, aqui você vai ver que esses homens, eles são punidos depois, por conta de suas próprias atitudes. Deus é mau? Não, suas próprias atitudes. A nossa postura diante da adversidade muda o quadro da nossa vida. Ele muda, a nossa postura diante daquilo que nós passamos muda o fim da história, sabe? Eu vejo gente, às vezes, assim, eu falo por mim, que eu visito muitos hospitais, eu quero falar um pouco de particularidades, a gente vê gente com posturas tão diferentes dentro de mesmos cenários, sabe? Pessoas que estão passando pelo mesmo cenário ali do câncer ou de alguma enfermidade incurável e estão no mesmo cenário. Às vezes você chega num, tá sorrindo e tá dizendo, eu creio que Deus vai me curar, eu tô bem, eu tenho uma família. Mas aí de repente você chega em outro, tá com aquele semblante descaído, sofrendo, murmurando, reclamando, e alguns nem oração querem. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Mude de postura diante de uma adversidade. Mude de postura diante daquilo que te assusta e comece a crer no Deus que te prometeu que essa terra é sua, que te prometeu que a cura é sua, porque Ele não volta atrás nas palavras dele. Já que eu achei muito interessante que essa postura de Caleb, né, e de Josué faz com que eles recebam, então, além dessa promessa, Deus vai prometer, olha, seus filhos, sua descendência. Olha o tanto que é importante isso, irmãos, porque quando a gente vai observar o texto, Deus faz essa promessa, e quando a gente muda de postura, isso aqui eu quero ser bênção na sua vida, eu quero profetizar na sua vida, a gente consegue abençoar os nossos. Quando a gente muda de postura, a gente consegue abençoar a nossa família, a nossa casa, a nossa descendência, sabe? Tudo aquilo que é nosso, os nossos bens, a gente consegue ser bênção. E eu acho muito interessante isso. Eu queria que você guardasse hoje essa reflexão, sabe? E guardasse tudo o que o Senhor tem falado através dessa palavra no capítulo 13 e 14, porque fala muito sobre isso. O povo ali, ele vai se rebelar. Capítulo 14 diz que o povo se rebela, o povo se ira. Por quê? Porque esses homens aqui que não creram, não lhes bastou apenas não crer. O que eles fizeram? Eles saíram no meio do povo e saíram dizendo, olha, ali tem gigantes. Ali, olha, não dá para chegar ali não, são homens muito grandes. E às vezes a gente passa por isso, irmãos. Não sei quanto a você, mas eu quando estava enferma, eu quero que você escute isso aqui. Eu ouvia muita gente dizer assim, meu Deus, tadinha. E eu ficava ouvindo algumas coisas do tipo, meu Deus, câncer desse jeito, só Deus mesmo. Sabe? E aquelas coisas, às vezes eu pensava, meu Deus, a pessoa vem aqui, em vez de me dar uma mão, me dar um abraço, chega, sabe? E eu já tinha a promessa. E muitas vezes eu lembrava da promessa para não me deixar contaminar com aquilo. Porque tem gente, irmãos, que carrega morte na boca. Infelizmente. E esses homens aqui, não satisfeitos do medo que estava neles, eles semearam o medo no meio do arraial. Fizeram que toda a congregação também tivesse medo. E olha o perigo de alguém que não compreende o que é a promessa de Deus na sua própria vida. Ele não consegue testificar do que Deus faz por ele. Ele não consegue agradecer. Às vezes você chega, você ora pela pessoa, fala, vai dar tudo certo, ainda no outro dia você pergunta, a pessoa continua murmurando. Isso é um perigo. A nossa boca é para abençoar. A minha boca é para abençoar. A sua boca é para abençoar. Esses homens aqui, eles chegaram ali e eles fizeram com que o povo se alvoroçasse ao ponto de eles se desesperarem e pecarem contra Deus. Então você entende, irmão? A gente pode levar outras pessoas a pecar contra Deus quando a gente não entende aquilo que é promessa para nós. Porque a promessa também é para eles. Quando Moisés vai mandar, Moisés não mandou 2, ele mandou 12. Entende o que Deus está dizendo? A sua boca, diante da promessa do Senhor, ela tem o poder de abençoar, mas também tem o poder de amaldiçoar muita gente. Então entenda que hoje o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você. Pense, o Senhor prometeu, falou com você. Então comece a dizer, Deus me prometeu, essa luta vai passar.
Eu serei curada, minha casa vai ser casa de oração, casa de bênção. Coloque isso no seu coração e você vai viver o melhor. E aí quando eu vou para o capítulo 15, olha o tanto que é interessante, capítulo 15, a Bíblia vai dizer que o Senhor então ele começa a frisar as promessas e os mandamentos do coração desse povo. O povo já tinha aprendido os mandamentos, Moisés tinha falado com eles sobre os mandamentos. Alguns mandamentos, principalmente na hora de oferecer ali os sacrifícios ao Senhor. E aqui eu vou fazer só uma analogia, colocando uma coisa que caberia neste lugar aqui, que seria a adoração. É muito difícil a gente adorar quando a gente sabe que tem um gigante para enfrentar. Mas olha o que Jesus vai dizer, o que a palavra, perdão, vai dizer, é que o Senhor Jesus aqui, o Senhor Deus aqui, ele reforça todos os mandamentos, né, toda a lei. Ele vai reforçando aqui no coração, no capítulo 15 do povo. Ele pede a Moisés e vai reforçando a lei acerca dos holocaustos, acerca do que eles iam oferecer diante do Senhor. E aqui tem uma importância muito grande, meus irmãos, porque nós não podemos esquecer. E quando eu lia, Deus queimava meu coração. Eu estava lá em casa lendo e Deus falava tão profundamente comigo, porque a gente... Chega um período na nossa vida, e isso eu estou falando no contexto geral, chega um período na nossa vida que a gente acha que a gente tem tanta experiência com Deus, aí eu não preciso mais ler a Bíblia, eu já li não sei quantas vezes, não preciso ler mais. Eu vou na igreja todos os dias, eu não preciso ir hoje. A gente vai chegando num ponto na nossa vida, em um determinado ponto que a gente acha que não preciso mais aprender nada. Eu já aprendi tudo, eu já fiz um curso teológico, eu já fiz um doutorado, eu já li, reli não sei quantas vezes. Mas aqui eu acho muito interessante porque o Senhor ele vai reforçar isso no coração do povo para que o povo entendesse toda essa lei novamente, como se fazia. E isso aqui serve para mim e para você. A gente nunca está crente o suficiente para chegar no céu. Como assim, missionária? Seja mais ainda. A gente nunca faz o suficiente, nós nunca vamos conseguir, nós nunca vamos atingir essa perfeição que o Senhor merecia. Mas olha aqui para mim, entenda o que Deus está dizendo. Não esqueça os mandamentos. Como é que eu não esqueço, missionária? Estando aqui com a gente nas lives, lendo a sua Bíblia em casa, lendo em família, estando chamando todo mundo. Vamos reforçar qual é a promessa de Deus na nossa vida? Chama a sua casa, chama seus filhos, chama sua esposa, chama seu esposo, senta na mesa, vamos reforçar o que Deus tem para nós. Abra essa palavra. Não, mas eu já li muito, missionária, eu já li muito. Leia mais. Uma mente cheia da palavra de Deus não tem espaço para as coisas do mundo. Uma mente cheia das coisas do céu não tem espaço para as coisas deste mundo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não tem espaço para o mundo. Eu me lembro que recentemente eu ouvi alguém dizer algo sobre demônios e ali essa pessoa dizia, um texto da palavra do Senhor que diz, né, que se aquele jovem, quando os demônios iam retornar, se achar a casa cheia, estava tudo certo, não tinha como entrar, porque a casa estava cheia, não tinha espaço. Então a gente nunca está cheio o suficiente. Vamos nos encher ainda mais, até transbordar. Até você poder... Eu sou muito dislexa, eu vou falar da irmã Cione agora. Eu tenho que estar sempre lendo, e eu amo ler a Bíblia, mas eu tenho que estar sempre lendo, relembrando, e lendo. E eu creio que o Senhor fez isso na minha vida para me manter ali, perto dele. E eu agradeço, louvo ao Senhor todos os dias por essa palavra na minha vida. E o Senhor aqui vai fazer isso no capítulo 15. E isso tem feito com que até hoje nós temos mudado a nossa vida, tanto que nós estamos aqui hoje com 35 pessoas online, para a glória do Senhor Jesus, ouvindo aqui esta leitura e acompanhando essa reflexão. Minha irmã, meu irmão que está assistindo, reforce todos os dias essa palavra no seu coração. Não falte aos cultos, esteja sempre presente nas orações das 6 da manhã, às 18 aqui na nossa catedral. Esteja presente nos cultos, esteja presente naquilo que o seu pastor lhe propôs. Faça os sacrifícios que o Senhor tem colocado a nós. São sacrifícios que valerão a pena, vão mudar a tua história, vão transformar a sua história. E eu sei que Deus fará grandes coisas, não só na minha vida, mas na sua vida. Porque enquanto nós estamos aqui, eu sinto a presença de Deus, não só na minha vida, mas sinto na sua vida que está aí juntamente comigo.
porque eu sei que o Senhor está falando conosco. E hoje eu deixo essa reflexão de todo o meu coração, agradecer que eu tô vendo muito carinho, depois eu vou chegar em casa e vou ler com calma, agradecer todos vocês que estão falando aí, e eu quero aqui terminar essa live agradecendo a Deus que esteve conosco, agradecendo ao nosso pastor Abinair Vargas, pastora Meire Ferreira, pastora Cláudia, pastora Gisele, pastor Lucas, muito obrigada por todo o carinho deles conosco e de todos vocês que estão aí com a gente, tá? Eu quero agradecer todo mundo. Nós vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor. Fique aí nesse momento de oração também, ore conosco. E eu tenho certeza que Deus também pode te visitar aí e mudar a sua mentalidade acerca daquilo que o Senhor tem lhe prometido nesta tarde, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, este é o momento em que o Senhor tem falado ao meu coração, tem falado ao coração das tuas filhas, dos teus filhos que aqui estão, ó Pai. Senhor, que alegria poder falar contigo, que alegria poder sentir a tua presença, meu Deus, através da tua palavra, através dessa leitura tão poderosa que nos dá despertamento àquilo que o Senhor chamou, meu Deus, a tua igreja para ser. Há sobre nós uma promessa, Senhor, e a nossa postura diante dessa promessa define até onde nós iremos, meu Pai. Ah, Senhor, como eu vejo o teu agir através de tudo que tem acontecido, ó Deus, nessas lives, meu Pai. Meu Deus, alguém pode estar em casa agora, meu Deus, não compreendeu ainda, mas hoje o Senhor está entrando na mente, no coração, meu Deus, desta mulher, desse homem, que talvez eu desconheça, mas o Senhor conhece. Meu Pai, eu estendo a minha mão agora, Pai, e peço Senhor, ao Senhor, a visitação do teu Espírito com paz, acerca daquilo que tem acontecido, acerca daquilo que vai acontecer, acerca das promessas do Senhor, porque o Senhor não se adianta, o Senhor não se atrasa, o Senhor é um Deus, Senhor, que faz na tua hora, no teu momento, e o teu momento e tua hora, Senhor, são exatamente os momentos e a hora perfeita. Pai, eu te louvo, ó Deus, visita cada coração nessa tarde, meu Pai, toda aquela que precisar, meu Deus, do alívio do teu Espírito, da graça do Senhor, para que as promessas do Senhor sejam cumpridas na vida delas, meu Pai, vai visitando agora, meu Deus, nós te agradecemos, louvamos a Ti, por tudo que vivemos nesses momentos dessas lives, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Jesus, amém, minhas amadas. Até amanhã, Deus abençoe todas vocês. Eu vou esperar vocês amanhã, ó. Nós batemos já 42 meninas aqui e eu vou esperar vocês amanhã, combinado? Deus abençoe.